Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 15. Um Instante Santo. Seção 10. O Tempo do Renascimento. Está em seu poder, no tempo, atrasar a perfeita união do Pai e do Filho. Ele já começa trazendo uma frase impactante. Está dizendo que está em nosso poder de escolha, através do livre-arbítrio, no tempo, nesse espaço-tempo chamado vida, atrasar a união perfeita do Pai com o Filho, que é a união perfeita do nosso ser mais elevado com o nosso Criador. Então, se eu não escolho percorrer esse caminho evolutivo através do autoconhecimento, eu estou atrasando a união. Mas se eu me abro para esse caminho, eu estou permitindo que em algum momento essa união ocorra. Vou retomar. Está em seu poder, no tempo, atrasar a união perfeita do Pai e do Filho, pois nesse mundo a atração da culpa de fato se interpõe entre eles. Esse entendimento de que somos culpados é o que impede a nossa conexão com o nosso Pai e nos traz também inúmeros sofrimentos. Nem o tempo, nem a estação do ano significam coisa alguma na eternidade, mas aqui é função do Espírito Santo usar ambos, embora não da maneira como o ego os usa. Esta é a estação em que celebraria o meu nascimento no mundo. Jesus está trazendo referência ao período do Natal, né? No entanto, não sabe como fazê-lo. Olha que profunda essa pequena frase. Nós não sabemos como fazer nascer, fazer surgir o Cristo em nós. Deixa que o Espírito Santo te ensine e permite que eu celebre o teu nascimento através dele. A única dádiva que eu posso aceitar de você é a dádiva que eu te dei. Libera-me como eu escolho a sua própria liberação. Como é emblemática essa frase, né? Liberar o próprio Cristo em nós, fazer o Cristo renascer em cada um de nós. O tempo de Cristo nós celebramos juntos, pois ele não tem significado se estivermos separados. O instante santo é verdadeiramente o tempo de Cristo. O instante santo aqui sendo aquele momento do agora, do estado de presença em que a nossa consciência está elevada. E é justamente nesse momento que a gente estabelece a conexão com esses seres mais elevados, tanto em nós quanto nos outros também. Nesse instante de liberação, nenhuma culpa é colocada sobre o Filho de Deus, e seu poder ilimitado lhe é assim restaurado. Que outra dádiva você pode me oferecer quando eu escolho apenas isso para te oferecer? E ver a mim é ver-me em todas as pessoas e oferecer a todos a dádiva que ofereceu a mim. Sou tão incapaz de receber qualquer sacrifício quanto Deus, e todo sacrifício que você pede a ti mesmo, pede também a mim. Aprende agora que qualquer espécie de sacrifício é apenas uma limitação imposta ao dar, e através dessa limitação, limitou a aceitação da dádiva que eu te ofereço, que é a dádiva da liberação e conexão com o próprio Cristo em nós, e do reconhecimento de que todas as mentes estão unidas, somos uma grande consciência. Nós, que somos um, não podemos dar separadamente. Quando estiver disposto a aceitar o nosso relacionamento como real, a culpa não exercerá nenhuma atração sobre você, pois em nossa união aceitará todos os nossos irmãos. A dádiva da união é a única dádiva que eu nasci para dar. A dádiva da união das nossas mentes é a única dádiva que o próprio Cristo nasceu para dar. E essa dádiva da união também só é possível no instante santo, no instante em que eu não me enxergo separado de nada nem de ninguém, no instante em que eu vejo o Cristo, eu vejo a luz em todos os seres, inclusive em mim, no instante em que eu honro a criação divina e vejo que tudo aqui é sagrado, que tudo e todos estão aqui por algum motivo,
que tudo traz um propósito oculto que a gente, na nossa condição ainda limitada, não compreende. Retomando a última frase, então. A dádiva da união é a única dádiva que eu nasci para dar. Dá a mim essa dádiva de forma que você a possa ter. O tempo de Cristo é o tempo indicado para a dádiva da liberdade oferecida a todas as pessoas. E através da sua aceitação, você a está oferecendo a todos. Através da nossa aceitação da dádiva do Cristo para nós, essa dádiva da liberdade e do reconhecimento dele em nós, nós também estamos oferecendo essa mesma dádiva a todos, porque é um eterno compartilhar. Está em seu poder tornar santa essa estação, pois está em seu poder fazer com que o tempo de Cristo seja agora. É possível fazer tudo isso imediatamente, pois existe apenas um deslocamento de percepção que é necessário, já que você cometeu apenas um equívoco. Parecem muitos, mas todos são o mesmo. Pois, embora o ego tome muitas formas, é sempre a mesma ideia. O que não é amor é sempre medo e nada mais. Vamos voltar aqui para compreender um pouco mais profundamente. Ele traz que está em nosso poder de decisão, de escolha, tornar santa essa estação chamada Natal aqui, que na verdade é o nascimento do Cristo em nós. Pois está em seu poder fazer com que o tempo do Cristo esteja agora. E é possível fazer tudo isso imediatamente, pois a única coisa que existe é apenas um deslocamento da percepção para o conhecimento. Ou seja, eu saio do mundo da ilusão percebido pelos meus sentidos e retorno ao conhecimento que já está em cada um de nós. E é esse conhecimento que nos mostra que não existe nenhum erro, que o que a gente cometeu foi apenas um equívoco. E com isso, todos os erros que a gente pensa que cometeu são apenas equívocos e todos são o mesmo, porque todos são originados dessa ilusão chamada ego. Por isso que ele trouxe aqui que, embora o ego tome muitas formas, é sempre a mesma ideia, é sempre uma ilusão. E também trouxe que toda vez que a gente não estiver sentindo, expressando, estendendo apenas o amor, nós ainda estamos aprisionados no medo. Não é necessário seguir o medo por todas as rotas tortuosas pelas quais ele se enterra sob o solo e se esconde na escuridão, para poder emergir em formas bastante diferentes do que é. Então o medo, ele oculta, diferentes cenas, situações e formas, e a gente vai acreditando, em todas essas ilusões. Mas ele traz aqui que não é necessário a gente seguir o caminho que o medo faz para a gente descobrir que tudo que está vinculado com medo é uma ilusão. Não precisa tentar descobrir a fonte, porque é sempre uma ilusão. No entanto, é necessário examinar cada uma das formas que o medo toma enquanto quer reter o princípio que governa a todas. Enquanto a gente quiser manter esse princípio que governa todas essas formas diferentes de medo, que é o ego. Enquanto a gente der força para essa ideia ilusória, nós vamos estar, sim, presos aos medos. Quando está disposto a considerá-las não separadamente, mas como manifestações diferentes da mesma ideia essa que você não quer, elas desaparecem juntas. A ideia é simplesmente essa. Você acredita que é possível ser anfitrião do ego ou refém de Deus. Olha que interessante que ele trouxe aqui agora. Algumas leituras atrás ele trouxe que a gente tem apenas duas escolhas, ou ser refém do ego ou ser anfitrião de Deus. E agora ele está trazendo o oposto disso, o contraste, o outro extremo. Aqui trazendo como anfitrião do ego, como se a gente pudesse se sentir melhor, mais acolhido, mais protegido, dando poder ao ego. E refém de Deus aqui no sentido de que a gente tem tanto medo de entregar a nossa vida nas mãos de Deus,
que a gente acha que vai ser castigado, que acha que vai perder muitas coisas, que acha que seremos mais sacrificados ainda. Então é isso que ele trouxe aqui agora como refém de Deus. Vejam bem se isso não é um artifício sarcástico do nosso ego. Eu vou retomar novamente. A ideia é simplesmente essa. Acredita que é possível ser anfitrião do ego ou refém de Deus. Essa é a escolha que você pensa ter e a decisão que acredita ter que tomar. Não vê outras alternativas, pois não pode aceitar o fato de que o sacrifício não compra nada. O sacrifício é tão essencial ao seu sistema de pensamento, trazendo aqui o sistema de pensamento baseado no ego, que a salvação à parte do sacrifício não significa nada para você. A salvação aqui separada do sacrifício não tem significado para a gente, porque a gente pensa que a salvação está vinculada, atrelada ao sacrifício. A sua confusão entre sacrifício e amor é tão profunda que você não consegue conceber amor sem sacrifício. E é para isso que você tem que olhar. O sacrifício é ataque e não amor. Se você aceitasse apenas essa única ideia, o seu medo do amor desapareceria. A culpa não pode durar quando a ideia do sacrifício tiver sido removida, pois, se existe sacrifício, alguém tem que pagar e alguém tem que ganhar. E a única questão que permanece é a de saber qual é o preço e para ganhar o quê. Que reflexão, né? Ele trouxe aqui que quando a ideia de sacrifício é removida, consequentemente, a culpa também deixa de ter significado e ela desaparece. E ele continua trazendo agora o que é ser o anfitrião do ego. Como anfitrião do ego, você acredita que pode descartar a sua culpa sempre que quiser e, dessa forma, adquirir a paz. E o pagamento não parece ser feito por você. Embora seja óbvio que o ego exige um pagamento, nunca parece exigi-lo de ti. Não está disposto a reconhecer que o ego, que você mesmo convidou, só é traiçoeiro para com aqueles que pensam ser os seus anfitriões. O ego jamais permitirá que você perceba isso, já que esse reconhecimento o deixaria sem lar. Pois, quando o reconhecimento despontar com clareza, não será mais iludido por nenhuma forma que o ego tome para se proteger da sua vista. Cada forma será reconhecida como apenas uma capa para a única ideia que está escondida atrás de todas elas. E a ideia é que o amor exige sacrifício e é, portanto, inseparável do ataque e do medo. E que a culpa é o preço do amor que tem que ser pago pelo medo. Analisando melhor aqui, o que ele trouxe é que, como anfitrião do ego, nós acreditamos que podemos descartar a nossa culpa sempre que a gente quiser, e com isso a gente ficar em paz. E o pagamento parece não ser feito por nós. Por quê? Porque a gente coloca fora, a culpa é do mundo, a culpa é do fulano, do ciclano, tá acontecendo isso comigo por causa de Beltrano. Gente, toda vez que eu projeto a culpa fora, eu acho que eu vou ficar em paz, mas é muito o contrário, porque na verdade isso vai tirar a minha paz, porque eu estou colocando fora aquilo que está dentro de mim, que é uma culpa que eu não reconheço como minha. Isso acontece em muitos níveis e em muitos aspectos da nossa vida. E embora seja óbvio que o ego vai exigir um pagamento, parece que esse pagamento não é a gente que vai ter que pagar, mas é sempre a gente. E ele trouxe também que nós não estamos dispostos a reconhecer que o ego que nós mesmos convidamos, ele só é traiçoeiro para aqueles que pensam ser seus anfitriões. E muitos de nós cuida tão bem, né, trata tão bem esse hóspede chamado ego, que a gente se confunde com a nossa própria personalidade, confunde ele com a nossa própria personalidade, com aquilo que somos. Por isso que um curso em milagres muitas vezes traz aqui que a gente não é aquilo que a gente pensa que é, mas a gente tem tratado tão bem o nosso ego
que a gente se confunde sim com ele. E como a gente trata bem desse ego? Enxergando só a separação, enxergando culpados no mundo ou nos achando culpados, julgando, criticando, brigando com tudo e com todos, entrando nessa ideia equivocada de que isso é certo ou aquilo é errado, escolhendo os relacionamentos especiais. Ah, fulano eu quero perto de mim, ciclano também, mas Beltrano eu já não quero. Então a gente está sempre dividido. E essa divisão gera ataque, medo, culpa, porque a gente está achando que tem que se defender desse mundo aí. Porque o mundo é perigoso mesmo, muito complicado, as pessoas são muito difíceis. Quantos de nós já não pensamos dessa forma? No final desse parágrafo, ele trouxe que quando despontar com clareza em nós o reconhecimento de todas as formas de atuação do ego para proteger ele mesmo da nossa vista, nós iremos ter o entendimento de que todos os modos de manipulação do ego escondem apenas uma ideia, que o amor exige sacrifício e que é inseparável do ataque do medo. Essa é a ideia do ego. O amor sempre exige sacrifício e ele está atrelado ao ataque e ao medo. E outra ideia insana também é que a culpa é o preço do amor, que tem que ser pago pelo medo. Mas isso tudo é a irrealidade, o mundo ilusório do ego, que ele esconde em diferentes situações, em diferentes relacionamentos da nossa vida. Como Deus veio a ser amedrontador para você, assim, e que imenso sacrifício você acredita que o amor de Deus exige? É uma exclamação. Como é possível a gente ter tanto medo de Deus e que imenso sacrifício a gente pensa que o amor dele exige de nós? Pois, no entendimento do ego, o amor total exigiria sacrifício total. E assim, o ego parece exigir menos de você do que Deus. E dos dois, o ego é julgado como o menor dos dois males, um a ser um pouco temido, que é o ego, talvez, mas o outro a ser destruído, que é Deus. Olha só a que ponto chega a insanidade do ego. Ele está trazendo aqui que parece, na nossa mente, o ego faz a gente pensar que escolher esse sistema de pensamento do ego é dos males o menor. Então, ele pode ser um pouco temido, mas a outra escolha, que seria o sistema de pensamento do Espírito Santo, essa escolha tem que ser eliminada da nossa vista, do nosso entendimento. Isso tudo na visão do ego. Continuando. Pois você vê o amor como destrutivo e a sua única questão é: quem deve ser destruído? Você ou um outro? Olha que pergunta. Então, quando a gente vê o amor como algo destrutivo, que vai nos fragilizar, nos vulnerabilizar, aí vem na nossa mente, né? Quem deve ser destruído? A gente mesmo ou o outro? Isso depende de onde está a culpa, de onde está sendo projetada a culpa. Porque se for a gente, nós vamos atacar o nosso próprio ser. Por isso muita gente não aceita quem é, não aceita a família que nasceu, não aceita o corpo físico, não aceita a vida que tem. Isso é um ataque, gente. Parece que não, mas é um ataque. E por outro lado, quando a gente projeta isso fora, entende que o outro deve ser destruído, aí a gente começa a atacar o tempo inteiro. E esse é o brigar com a vida que fala aqui, né? Porque tudo o que acontecer vai ser culpa de algo, de algum fator, de alguma pessoa externa a mim. Olha que incrível. Busca responder essa questão nos teus relacionamentos especiais, nos quais parece ser ambos destruidor e em parte destruído, mas nunca os dois completamente. Então ele trouxe aqui que a gente tem essa visão de quem deve ser destruído, eu ou o outro. Isso nos relacionamentos especiais que a gente constrói. E relacionamento especial aqui não é apenas os relacionamentos afetivos. Pode ser relacionamentos entre amigos, entre parentes, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre grupos dos quais a gente participa. Então, os relacionamentos especiais abordaria todos os tipos de relacionamentos que a gente tem na nossa vida. E ele trouxe que nesses relacionamentos especiais sempre tem
uma parte que é o destruidor e a outra que é em parte destruída. Então, mas nunca os dois completamente, né? Porque senão o relacionamento é rompido. E ele conclui com a seguinte frase: e pensa que isso te salva de Deus, cujo amor total te destruiria completamente. É o ser refém de Deus aqui que ele traz, né? No livro, nessa leitura aqui agora. Então, a gente prefere muitas vezes ser anfitrião do ego, ficar atacando, expressando culpa, medo e separação. Pensa que todas as pessoas fora de você exigem o seu sacrifício, mas não vê que só você exige sacrifício e só de ti mesmo. No entanto, a exigência de sacrifício é tão selvagem, tão amedrontadora, que você não pode aceitá-la onde ela está, que no caso aqui é dentro de cada um de nós e que estamos projetando fora. O preço real da não aceitação disso tem sido tão grande que preferiu desistir de Deus em vez de olhar para isso, em vez de olhar para a ideia do sacrifício. E olha que interessante aqui, no comecinho dessa frase, o preço real da não aceitação disso. A gente não reconhece que está na gente, a gente não reconhece que estamos sim inconscientemente justificando os sacrifícios, a crucificação aqui nessa vida. Estamos sendo crucificados por nós mesmos sem saber disso, mas ele já trouxe também em leituras anteriores que aquilo que eu não reconheço que está acontecendo em mim não tem condições de ser liberado e curado. Então, por isso que a gente deve olhar para tudo, para todos esses aspectos, principalmente os de sofrimento, de culpa, de sacrifício, de medo, para poder liberar. Porque se eu não reconhecer em mim, eu não permito que isso seja liberado de mim. E olha como ele continua. Porque acredita que Deus exigiria de você o sacrifício total, parece mais seguro projetá-lo para fora e para longe de ti, e não ser anfitrião de Deus. Olha que incrível, ele está trazendo aqui que porque a gente acredita que nos aliando a Deus, nos conectando com Deus, Deus exigiria um sacrifício muito maior, um sacrifício total de nós mesmos, nós achamos mais seguros projetar Deus, no caso aqui é projetar a Deus, para fora e para longe da gente, e não ser anfitrião dele, porque senão, se a gente aceitar isso aqui, nós vamos, enganosamente aqui na nossa mente doentia, virar reféns de Deus. Olha que coisa incrível! Você atribuiu a Deus a traição do ego, convidando o ego para tomar o lugar de Deus para te proteger do próprio Deus, e não reconhece que é aquilo que convidou a entrar que quer te destruir e que de fato exige de você o sacrifício total. Que poderosa essa frase aqui. Olha o que ele trouxe. Nós atribuímos a Deus a traição que seria necessariamente do ego, porque o ego é que nos trai, Deus não trai a nós. E a gente convidou o ego para tomar o lugar de Deus, para nos proteger do próprio Deus, porque segundo está falando aqui, a gente pensa que Deus vai exigir um sacrifício total da gente, que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, largar de fazer aquilo que a gente gosta, sair da vida que a gente acha que tá boa por enquanto. E por causa disso, a gente não reconhece que é o ego que a gente convidou a entrar que quer nos destruir e, de fato, é ele que exige de nós o sacrifício total. É o ego e não Deus. Deus é só amor. E é a vontade dele que a gente receba essa dádiva infinita de amor. Mas a gente está tão aprisionado no ego que a gente confunde as coisas e acha que Deus vai exigir da gente sacrifício. Nenhum sacrifício parcial apaziguará esse hóspede selvagem, pois ele é um invasor que apenas aparenta oferecer benignidade, mas sempre para fazer com que o sacrifício seja completo. Então, nada vai diminuir, apaziguar esse hóspede selvagem que é o ego, porque ele é um invasor que aparenta nos oferecer bondade, generosidade, proteção, mas que, na verdade, quer fazer com que o sacrifício realmente seja completo na nossa vida.
Você não terá sucesso sendo hóspede parcial do ego, pois ele não faz barganhas e nada te deixará. Mas você não pode ser anfitrião do ego apenas em parte. Tem que escolher entre a liberdade total e o cativeiro total, pois não existem alternativas além destas. A liberdade total só pode ser adquirida com essa conexão divina. E o cativeiro total é a decisão a favor do ego. Você tentou fazer muitas transigências na tentativa de evitar reconhecer a única decisão que tem que tomar. E, no entanto, é o reconhecimento da decisão exatamente como ela é que faz com que a decisão seja tão fácil. A frase que fala exatamente como ela é está em letras itálicas, ou seja, o reconhecimento da decisão em relação em ter a liberdade total ou cativeiro total, essa decisão exatamente como ela é que faz com que seja fácil. Só temos essas duas escolhas a fazer. E é essa escolha que vai direcionar qual o caminho que a gente vai seguir. A salvação é simples, sendo de Deus e, portanto, muito fácil de compreender. Não tente projetá-la a partir de você mesmo e vê-la fora de ti. Em você estão ambas, a pergunta e a resposta, a exigência do sacrifício e a paz de Deus. É sempre uma escolha, que nós podemos ter sabedoria suficiente para cada dia fazer a escolha em favor da liberdade total, em favor do amor de Deus e da paz de Deus, e não dos sacrifícios, das condenações, dos cativeiros emocionais, dos aprisionamentos. A gente tem sim o poder de escolha, de decisão. Isso depende daquilo que a gente quer para a nossa vida. Fim da leitura do livro-texto.